Olá, seja muito bem-vinda, mamãe, ao nosso Chá das Mães. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Vou falar um pouquinho com vocês sobre um assunto bem específico que eu tenho certeza que muitas mamães já passaram por esse período na gestação. Oi, Flávia, tudo bem? Me ouve bem? Fala aí pra mim se tá me ouvindo bem, se tá tudo certinho. Que aí eu já me organizo aqui se tem algum probleminha. Ouvindo bem? Então, ai, que ótimo. Muito bem, muito bem. Opa, o que foi isso no meu rosto? Gente. Eu tinha apertado, acho que num botão e aqui no Instagram ele resolveu me trollar. Ai. Bom, gente, então essa nossa aula de hoje, né, tem um tema muito especial que é sobre azia, má digestão e náuseas nesse período da gestação, né? Tem mamães que têm mais, tem mamães que têm menos, né? Tem pessoas que têm os sintomas muito mais aflorados e outras que têm os sintomas mais brandos. Eu vou contar um pouquinho de como é que foi pra mim, o que eu utilizei e vou contextualizar com vocês, vou trazer aqui algumas informações que são extremamente importantes. O que acontece? Muitas vezes, com pequenos ajustes na nossa alimentação, ajustes naquilo que a gente vem fazendo, é possível, tá, a gestante levar uma gestação saudável sem esses incômodos ou pelo menos ter um suporte, né? Porque a gente sabe que nesse período da gestação é muito difícil você conseguir tomar alguma coisa, né? Não tem muita coisa que a gente pode fazer, não tem muita coisa que é permitido para gestante, né? Isso também já vou falar para vocês aqui, que eu fui descobrindo nesse mundo da gestação que tem muita coisa que não, né? Que a gestante não pode usar. E se a gente for pensar bem a fundo, nenhuma das pessoas, nenhum ser humano deveria utilizar, porque se ele não tem estudos e não, uma gestante não pode utilizar, né? Um adulto talvez também não deva, né? Nenhuma criança. Então, hoje eu vou conversar com vocês alguns assuntos aqui, vou abordar algumas coisas. Eu tenho sempre feito um rascunho, né, para poder falar com vocês aqui melhor e trazer melhor as informações para essas aulas que eu venho fazer aqui, né? São lives, mas eu digo assim, são aulas, porque o que a gente conversa aqui, às vezes a dúvida que vocês mandam, alguma coisa que eu quero trazer para vocês, são realmente coisas que não se encontram em qualquer lugar, tá? Eu vou trazendo as informações que eu vou aprendendo aqui para vocês também. Então, gente, o primeiro sintoma que eu tive quando descobri a minha gestação lá, né, em março, foi realmente um sintoma gástrico, foi um sintoma digestivo. E aí eu quero contar um pouquinho pra vocês, foi bem engraçado. Eu sou uma pessoa que toma muito chimarrão. Tomava assim, chimarrão de manhã, de tarde, e se me deixasse eu tomava de noite. Eu moro no Rio Grande do Sul, aqui a gente tem esse costume, né, de tomar chimarrão mesmo no verão. Então eu colocava óleos essenciais no meu chimarrão, adorava, colocava zengeste, peppermint, então na minha térmica do chimarrão sempre. E um dia uma amiga minha fez um chimarrão e colocou lemon, tá? Lemon no chimarrão. E eu fui tomar aquele chimarrão e começou a me dar uma dor de cabeça, assim, começou a me dar um mal-estar. Eu disse pra ela, o que tu colocou nesse chimarrão? Eu coloquei o limão. E eu disse, pensei comigo, não sei, acho que me baixou a pressão, eu não vou tomar assim com o limão. E deixei aquilo, né, por assim. Mas eu falei isso pra ela, mas eu desconfiei. Eu disse, não, mas tem alguma coisinha aí que não tá legal, né? Porque eu sempre fui do chimarrão, sempre tomei com chá, sempre tomei com óleos essenciais, sempre, né, não era uma coisa assim que me fazia mal. E aí, tomei chimarrão sem
o óleo essencial e no dia seguinte eu levantei de manhã e pensei assim, hoje eu não quero tomar chimarrão. Quando eu tive esse pensamento, eu fiquei até apavorada comigo, porque eu disse, não, peraí, como assim eu não quero tomar chimarrão? Eu que faço chimarrão todos os dias, de manhã e de tarde, consumo muita erva mate, né? Como assim? Fiz um chimarrão só de teimosa, vou tomar esse chimarrão. Tomei uma cuia daquele chimarrão e ele foi pro lixo. Ele foi fora, porque eu não consegui mais tomar. Então esse foi o primeiro sintoma que eu tive, assim, de mudança do comportamento, né? Que eu realmente senti no meu corpo, foi um desconforto gástrico com essa primeira questão. E aí, eu até quero trazer essa informação, porque eu acho que ela é extremamente importante. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente toma muito chimarrão, que tem cafeína, né? O chimarrão é feito de uma erva. Essa erva é a erva própria para tomar o mate, né, para tomar o chimarrão, e ela tem catequinas e tem outros compostos que também tem um pouquinho de cafeína e vai ser estimulante. Então, se eu tomar, por exemplo, à noite, eu não vou dormir, tá? Nos outros estados do Brasil, é muito comum o café também. E é no mesmo ritmo, tá? O café e o chimarrão, eles devem ser a todo custo evitados durante a gestação. A gente já sabe que as cafeínas, né, tudo que for muito estimulante, acelera o coração do bebê também. A placenta, ela não consegue filtrar tudo e isso vai pro bebê e começa a acelerar. Para um serzinho que eu tava lendo esses dias, né, com 3 meses, é uma manga, né, o tamanho de uma manga, você imagina a pressão alta, né, ali, né, não vai fazer bem para aquele corpinho, não vai fazer bem para aquele ser que está se desenvolvendo. Fora isso, tem outras questões já relacionadas com a cafeína, né, que eu andei dando uma olhada. Não olhei muito para não me assustar, vou confessar para vocês, não olhei muito para não me assustar, mas olhei o básico para saber, até para eu não cometer tantos deslizes durante a gestação, porque a gente sabe que acontece, né, então eu queria ter uma gestação o mais saudável possível e tô em busca disso, por isso que eu tô trazendo essas informações aqui pra vocês, porque eu tô compartilhando aquilo que eu tô vivendo, aquilo que eu tô conhecendo, aquilo que eu tô buscando de informações. E eu busco essas informações com médicos, com pesquisas, com coisas confiáveis, né, com livros, tudo aquilo que for confiável para poder trazer aqui. E tem muita informação errada na internet, né? Muitas pessoas acabam usando o cafezinho como se não fosse nada. E, gente, isso não é uma coisa que é saudável pro bebê, né? Já tá associado. Tô falando do café, que é uma coisa super tranquila, mas tem coisas bem piores, tá? Já tá associado com doenças pós-nascimento, então a gente tem que dar uma preservada nesse momento agora, porque sim, depois eu vou tomar chimarrão a vida inteira, então por que eu vou tomar agora? Pra minha sorte, eu não tive vontade de tomar chimarrão nos primeiros meses. Vou contar pra vocês que essa semana foi a primeira semana assim que eu acordei um dia e pensei, meu Deus, vou tomar um chimarrão, né? Então já faz bastante tempo que eu não tomava. Mas quando eu tomo ele mais lavado, tomo menos, né? Então é aquela coisa, é bem diferente o meu consumo de agora do que antes. Então tô fazendo isso, tô evitando para que, né, evitando complicações também. Então queria trazer isso aqui para vocês, porque eu acho que é uma coisa que foi bem interessante eu conhecer, eu saber disso, né? E foi o primeiro sintoma que aconteceu. Olha como é que o nosso corpo, ele também é muito sábio, né? O corpo da mulher, ele sabe muito do que precisa pro bebê, mas o corpo muitas vezes fala baixinho com a gente. Ele não vai deixar explícito, faz isso, faz aquilo, não faz isso, né? Come isso, come aquilo. Então, o tema dessa live é justamente sobre a questão da alimentação, porque a azia, a má digestão, a náusea e outros sintomas gastrointestinais, eles estão diretamente relacionados com aquilo que a gente consome, tá? Com aquilo que a gente tá tendo da nossa alimentação. A gente sabe que a qualidade também da fecundação interfere nessa questão. Não vou entrar nesse detalhe, né? Porque são casos bem específicos que acontecem.
Tem também algumas situações que acometem a gestante, que ela tem uma hiperemese, que chama, né? Que é aquela gestante que não para de vomitar, né? Mas isso são questões que aí sim a gestante ela vai precisar ter um cuidado bem maior e um controle maior com o seu médico. O que eu quero trazer aqui para vocês são dicas básicas que a gente pode fazer no dia a dia para questões digestivas, tá? Eu coloquei aqui azia, má digestão, náusea, só que tem uma outra questão que acontece também com a gestante, né? Que é o intestino que para. O intestino da gestante, ele muda completamente. Então, vamos falar disso aqui também, tá? Vou tomar um golinho aqui do meu chá. Na minha canequinha de lavandas, que eu ganhei da minha amiga Flávia. Né? Fazendo hoje o meu chá das mães, eu fiz numa xícara um pouquinho maior, porque eu disse, não, eu vou fazer um chazinho quente, que hoje tá friozinho. Então, né, para a questão da digestão, vamos começar a falar um pouquinho sobre a alimentação. A alimentação da gestante, ela precisa mudar, e normalmente as mulheres dizem, eu preciso comer por 2, né? Eu preciso comer por 2 agora, porque agora é eu e mais o bebê, né? Então eu vou comer por 2. E a mulher, ela se engana com isso, porque a gente sabe que não são dois seres, um está gerando o outro, então demanda muito nutriente para gerar uma vida, para gerar um outro bebê, só que não significa que eu tenho que comer por 2, eu tenho que comer certo. E aí é que mora a questão. Quando eu descobri, então, a primeiro sintoma foi a questão do chimarrão, não quis mais tomar. Eu tive um aumento leve da fome que eu consegui, fazendo as minhas refeições, estava tudo certo. Só que chegou num período que só as minhas refeições, eu comecei a notar que o jeito que eu comia, por exemplo, assim, eu jantava às 7 da noite, às 8 eu tinha que comer, às 9 eu tinha que comer, às 10 eu tinha que comer e às 11 eu estava comendo se eu estivesse acordada. E aí eu pensei, opa, tem alguma coisa errada aqui, porque isso não... Eu tava comendo e aquilo não me saciava, era essa a minha sensação. Eu comecei a notar que durante o dia, dependendo do que eu comesse, isso era mais intenso ou menos intenso. Então, meninas, mamães, tá? Gestantes principalmente, né, que estão nessa fase. O que acontece nesse período? A gente precisa liberar todos os nossos nutrientes do corpo para criação do nosso bebê. Então, se tiver faltando nutriente pra gente, pode ser que falte. Pro bebê, é muito difícil que falte, porque vai tirar da gente. Agora, se a gente não consome esse nutriente, vai tirar da onde? Não tem como, né? Por isso que a alimentação da gestante, ela precisa ser uma alimentação melhor, ela precisa ser com comida de verdade. E quando eu falo melhor e com comida de verdade, eu tô querendo dizer o básico. Gente, não é fazer uma dieta mirabolante, não é algo assim fora da nossa realidade, né? Tô trazendo aqui carnes, arroz, feijão, saladas, legumes, verduras, frutas, né? Intensificar as coisas que a gente sabe que a própria natureza produz. Tem uma outra coisa também que a gente pode inserir, são as sementes, né? Então, por exemplo, sementes de girassol, semente de abóbora, as oleaginosas como amendoim, né? A castanha do Pará, castanha de caju, castanha do Brasil, né? Castanha de caju. São castanhas, aquilo tudo é uma gordura boa que também você pode incluir na sua alimentação. Então, no geral, é alimentação de verdade, é comida de verdade, não processados. Teve um período, então, ali no começo, vou contar pra vocês a minha experiência, porque eu quero que vocês imaginem isso também e observem isso na rotina de vocês, que talvez isso esteja acontecendo. E se estiver acontecendo, vocês já conseguem identificar e já conseguem mudar. Como eu venho da área da nutrição, eu estudo muito sobre isso, eu busco muito sobre isso e eu tenho muita afinidade. Então, se eu pegar um artigo, se eu pegar alguma coisa para estudar, eu já sei que aquilo é ou não é verídico, né? Consigo visualizar e consigo entender como que isso funciona na fisiologia do meu corpo. Mas eu sei que para muitas pessoas isso não é fácil, então eu quero trazer um pouquinho essa tradução para vocês aqui, tá? O que vai acontecer dentro do nosso corpo? A gente vai comer aquilo e vai ter que fazer a digestão
E o que tiver de nutrientes vai então pro bebê, tá? Vai pra geração desse novo ser. Se eu comer só açúcar, né? Se eu comer pão, se eu comer, vou comer um X, né? Um hambúrguer, X aqui no Rio Grande do Sul. Então, se eu comer um hambúrguer, se eu comer batata frita, se eu comer cachorro quente, o que isso vai acrescentar para mim? De nutrição, de nutrientes, de coisas saudáveis? Muito pouco, né? Vai calorias, vai ter açúcar do pão, vai ter o açúcar daquilo que tiver ali dentro, né? Mas muito pouco nutriente, muito pouca carne, muito pouco legume, verdura, muito pouco aqueles nutrientes essenciais, né? As vitaminas e minerais para a formação do meu bebê. Teve uma época ali, teve uma semana que a gente foi viajar e acabou comendo muito mal. Então a gente comia pizza, que era o que tinha mais disponível. Tentamos fazer várias refeições, só que era bem limitado pela qualidade da comida que tinha. A gente acabava optando por comer uma massa, comer algo assim que muitas vezes não era tão rico em nutrientes, não tinha vitaminas, não tinha minerais, tinha muito açúcar, tá? E eu vou contar pra vocês o que aconteceu, como é que eu me senti. Quando a gente voltou dessa viagem, eu até tive uma vontade de comer X, que é diferente do hambúrguer, tá? Dos outros estados, é um prensado, assim. E é muito bom, quem come sabe que isso é muito bom. E eu tive essa vontade de comer logo que a gente chegou. E aí comi o dito do X, só que aquilo, assim, me encheu, estufou, né? Só que eu sentia que eu ainda precisava comer alguma coisa, e eu fui atrás de fruta naquela hora. E eu pensei, gente, eu comi um baita de um negócio, um X, né, um hambúrguer grande, é uma coisa grande, e eu tô com fome ainda, eu vou comer fruta, né? E aí eu disse, opa, peraí, tem alguma coisa errada? Claro, eu não tinha comido nutrientes, eu tinha comido só açúcar, eu tinha comido só gordura, mas não tinha nutrição ali, não tava nutrindo o bebê. Então, eu tinha que comer por 2. Aí você entende quando alguém diz, eu tenho que comer por 2. Porque essa pessoa tá comendo errado. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a aumentar a quantidade de proteínas durante o meu dia, tá? O que é aumentar a quantidade de proteínas no meu dia? Todas as refeições que eu fazia, né, eu procuro colocar alguma proteína. Naquela época eu comecei a pesquisar o que pra mim funcionava, tá? Hoje eu já sei, vou passar aqui o que eu acabei fazendo pra vocês entenderem. Então, pela manhã, eu coloquei ovos, e aí eu sempre no Insta coloco a minha panqueca de banana, é o que eu mais amo, tá? Fica a coisa mais gostosa pra mim com ovo de manhã cedo. Então, eu consigo ter uma quantidade boa de proteína com o docinho da banana, que dá aquele todo especial, né? O sabor pra mim é maravilhoso. Então, eu tenho essa qualidade nutricional, eu tenho nutrientes ali, eu tenho proteína. Por que o corpo precisa de proteína? Para formar um novo ser. É tudo proteína. É quase tudo proteína, gente. É proteína, é mineral, é nutriente, né? É vitamina que vai ali. Não vai gordura, não vai açúcar, basicamente. Quer dizer, vai gordura boa sim, depois eu vou falar um pouquinho mais. Vai ali, vai tudo ali, só que eu tenho que dar coisas de qualidade. Então eu coloquei, né, na minha rotina ali, o ovo pela manhã. E aí, até quase o meio-dia, normalmente eu consigo passar a manhã bem. Se eu tenho alguma fome, alguma coisa, eu procuro uma fruta, vou fazer um lanche um pouquinho mais leve para não atrapalhar meu almoço, né? Até porque, o que começa a acontecer? Aquele útero começa a encher de vasos, né? Encher de sangue ao redor. Por quê? Porque precisa levar nutrição para aquele bebê. Então, o intestino, o estômago, tudo vai subindo e apertando para cima, tá? Então, o estômago aperta. E isso causa muita má digestão, causa muita azia nas mulheres, tá? Então, veja que a causa da azia e da má digestão, ela é uma questão fisiológica, uma questão que vai acontecer normalmente com as mulheres. Mas o que a gente precisa entender? Que é por um período e que eu posso contornar, né? Posso controlar com as minhas ações diárias, tá? Eu vou falar aqui, no final vocês vão entender, porque tem várias dicas aqui que eu vou
falar nessa aula. Então, conforme vai crescendo o bebê, vai subindo mais e vai apertando mais e vai ficando mais difícil a digestão. E a gestante, ela vai precisar comer pequenas porções em horários mais próximos, provavelmente, tá? Então, se você der prioridade para comer nutrientes, coisas saudáveis, né? Porque o teu estômago também, ele tem uma capacidade limitada, tá? Se você der prioridade para os nutrientes, você vai estar garantindo que o teu bebê vai receber tudo aquilo que você tá passando, tá? Então, por isso também é interessante. E aí, de meio-dia, todos os dias, carne. Eu tinha muita vontade de carne, assim, ó, uma vontade louca de comer carne. Era carne moída, carne em molho, carne assada, o que tivesse de carne era a minha preferência. E aí veio uma outra questão. Comer fora de casa, pra mim, começou a ficar um pouco complicado, porque eu não, assim, não é que o local fosse ruim, não é que os locais fossem ruins, nem nada, mas aquele cheiro do ambiente, aquilo tudo vai dando muita náusea. E tem muita gestante que tem essa dificuldade. Eu consigo fazer a comida e comer, mas tem gestantes que não conseguem fazer a comida, manipular a comida e comer. Aconteceu pra mim ali nessa mesma época que a carne bovina eu não conseguia fazer ela e comer. Ou eu fazia e morria de náusea, ou alguém tinha que fazer pra eu poder comer, tá? Então isso também eu tive que ajustar aqui dentro de casa pra poder fazer, pra não sentir o cheiro, pra driblar um pouquinho, tá? E aí, conforme foi passando os dias, eu fui entendendo quais eram os tipos de carne que eu gostava, tá? Que eu preferia comer nesse momento. Por quê? Por conta da capacidade reduzida do estômago, eu não consigo comer carne de churrasco mais, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo pra vocês. É uma coisa que pra mim eu não tô conseguindo, tá? E eu sempre comi, todos os domingos aqui em casa é sagrado, o churrasco a gente sempre fez, sempre deu certo. Mas o que acontece? A carne demora um pouco mais para ser digerida e pra mim isso me fazia um pouco mal. Então o que eu preferi? Eu preferi trocar por outras carnes, um frango, miúdos, né, que são mais bem, você consegue digerir melhor, tá? Uma carne mais moída, carnes, até o bife mesmo, só que porções menores, tá? Pra não exagerar, porque eu sei que eu não vou me sentir bem depois. E o que vai acontecer? Meu intestino vai trancar, porque vai demorar a digestão. Então vai demorar mais ainda para eu fazer o meu intestino funcionar. Então, eu acho que são pequenas coisas que a gente vai fazendo essa associação. Eu quis trazer essas coisas aqui para que você também possa se dar conta se isso não tá acontecendo com você. Daqui a pouco isso tá acontecendo com você e você não tá sabendo como lidar. E aí, aqui que entra o pulo do gato, né? A gente fazer essas mudanças, pequenas mudanças na nossa rotina, tá? Fora isso, quanto à alimentação, eu digo assim, eu tenho vontade realmente de comer coisas saudáveis. Eu tenho vontade de comer fruta, eu tenho vontade de comer o feijão e arroz, eu tenho vontade de comer essa carne ali que eu faço em molho, ou então uma carne de frango assada, enfim, né? Aquilo que eu tenho vontade de comer, eu vou atrás e coloco na minha alimentação. Ana, mas aí se eu tenho vontade de comer uma coisa muito fora, como por exemplo, eu tenho vontade todos os dias de comer batata frita. Ok, tá? Vamos lá. Isso é uma pergunta que muitas pessoas têm. Você tem que pensar que nesse momento agora, você está gerando uma vida. Você está gerando o futuro dessa vida, a saúde dessa vida. E se você não priorizar a tua saúde agora, esse bebê não vai ter saúde depois, tá? Então é uma questão, não é de você querer comer a batata frita. Não é de você querer vou colocar ou não vou colocar, mas é ponderar. Se isso, eu só como isso, opa,
tem algo bem errado que eu preciso rever na minha alimentação, que eu preciso rever na minha rotina. Agora, se isso é uma coisa complementar que eu faço junto com a minha refeição, que já é bem completa, é bem diferente, né? Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Quem me conhece sabe que eu não gosto de chocolate. Eu não gosto. Chocolate e cacau é uma coisa que, assim, eu tinha que estar numa TPM muito forte. Eu tinha que estar num período muito desregulado do meu ciclo ou até mesmo da minha alimentação. Teve períodos assim que eu comia fora, que eu comia muita sobremesa, que eu comia muita porcaria e o chocolate acabava entrando por conta dessa questão de tantas porcarias. Mas eu nunca fui de comer chocolate. Não gosto de chocolate. Nem na infância eu não era muito fã e na adolescência às vezes comia porque as amigas comiam, então... Hoje é uma coisa que nunca tem na minha casa. Na gestação, o que eu tenho vontade de comer? Ai, não é uma barra de chocolate inteira, né? É só um quadradinho de chocolate por dia. Eu tenho, alguns dias, uma vontade de comer. Então, vai fazer sentido eu ficar com essa vontade, né? Vai fazer sentido eu enfiar o pé na jaca e comer a barra inteira de chocolate? Não vai. Agora, se eu souber me controlar e eu conseguir incluir isso na minha rotina, por que não? Eu tô indo na nutricionista, sou nutri, mas tô indo na nutri também, porque preciso de ideias, auxílios, eu quero atualização. Fazem muitos anos que eu não trabalho com nutrição na gestação, desde 2011, quando eu fiz meu estágio no São Vicente, no hospital, que eu ficava na pediatria. Então, aquela basicamente foi o meu estudo, e depois disso tive muito pouco contato, né, com a questão da gestação e a nutrição. Então, eu preciso de apoio. Fui em busca, né, de preparar uma alimentação cada vez melhor. Por quê? Porque eu tava já sentindo essa necessidade. E até a nutricionista colocou pra mim algumas coisas que vai o chocolate 80%, para que eu possa matar essa vontade sem exagerar. Então, você precisa ter o quê? Autorresponsabilidade, né? Entra a autorresponsabilidade nesse momento. Eu não vou enfiar o pé na jaca e comer uma bacia uma bacia não, mas um monte de batata frita, só almoçar batata frita, né? Mas eu posso fazer arroz, feijão, carne e umas batatas fritas. Por que não? Né? Ou optar, vou diminuir o arroz e o feijão ali para poder comer um pouquinho mais da batata, né? Fazer uma batata de qualidade, compra batata de verdade, faz ali assadinha ou faz ela na air fryer, que fica como frita também, né? Por que não? Só que eu preciso fazer essas escolhas por mim e pelo meu neném. E você também precisa fazer as suas escolhas por você, porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. E se você não faz por ti, quem vai fazer pelo teu bebê? Esse foi um pensamento que um dia passou assim na minha cabeça, nessa semana ali que eu tava buscando muito sobre alimentação, sobre como melhorar, né, a minha rotina alimentar. E eu parei e pensei, se eu não fizer essa panqueca de manhã, se eu não sentar aqui e fizer esse café, fizer esse desjejum, né, sem café, fizer esse desjejum pra mim com algo que eu goste e arrume a mesa pra mim, ninguém vai arrumar pra mim. Ninguém vai arrumar pro meu bebê. Então sou eu que tenho que fazer. É essa autorresponsabilidade, né? Agora eu não sou mais responsável só por mim. Não é mais, Deus dará. Não, eu preciso ter essa consciência, né? E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei com esse café da manhã. Aí melhorei a minha alimentação de meio-dia, comecei a fazer legumes, comecei a fazer as comidas que eu gosto de comer. Então, um arroz, feijão e uma carne sempre tem aqui em casa. E à tarde, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tinha vontade de comer aquela mesma carne do meio-dia ou alguma carne, eu tinha vontade de comer de tarde. E eu pensava, gente, será que eu tô ficando louca? Olha o desejo da grávida de comer carne de tarde. Meia tarde, 4 horas da tarde, 3 da tarde, eu comendo carne. E eu tinha muito essa vontade.
Por quê? Porque precisa de proteína para fazer o bebê, gente. Lembra que eu falei antes? Precisa de nutrientes, precisa de proteína. Eu preciso disso. Então, o que eu comecei a fazer? Optar por lanches que tenham carne, né? Então, teve alguns dias que eu saía, né? Tinha alguma coisa para fazer na rua e eu comprava, então, um pastel de carne, com bastante carne dentro, assim, pastel assado, né? Era uma opção que me saciava. Ou então, se eu ficasse em casa e tivesse carne, eu esquentava e comia. Eu fazia isso de lanche. Por quê? Por mais que fosse 4 horas da tarde, eu prefiro comer uma coisa assim saudável do que ficar empurrando, enrolando e não colocar nutrientes para dentro. Depois, outros dias eu fiz também a panqueca, né, com ovo, ou então algum bolinho que fosse ovo, que eu pudesse consumir naquele momento, né, fazer aquele lanche da tarde, mas dei a prioridade para as proteínas. E da mesma forma à noite. Mudou bastante, porque eu de noite eu era acostumada assim, a comer o que tem, né? Vou fazer um sanduíche. Eu vou comer umas frutas e uma granola com iogurte. Isso já foi minha janta por muitas noites, de verão principalmente. Só que agora eu preciso pensar que eu tô, né, na construção do bebê. E como é que eu vou fazer isso para ser uma forma saudável, para que esse bebê tenha saúde depois, né? Eu não tô pensando só na construção do bebê agora, e sim na saúde que eu vou deixar para ele depois. Porque os hábitos alimentares que eu tenho agora, o bebê vai sentir, tá? Tomar um golinho do chá aqui, porque eu falo bastante, né? E aí a minha boca começa a ficar seca. Nesse período, mais ou menos no segundo trimestre, tá? Vamos colocar no segundo trimestre. Quando a gente começa ali 4, 5 meses da gestação, o bebê já sente o gosto das coisas que a gente come. Então, se eu tiver uma alimentação saudável, que eu tô comendo ali frutas, verduras, tô fazendo ali a minha refeição saudável, com comida de verdade, né? Meio que o que vai acontecer? Ele vai sentir o sabor disso. Ali no teu útero mesmo, ele vai sentir o sabor. E quando você for dar comidinha pra ele daqui 1 ano, né, com 6 meses, ele vai lembrar. Ele vai ter hábitos alimentares muito parecidos com aquilo que você tá tendo agora. Então, se você é gestante ou se você tá pensando em gestar, é um excelente momento para você mudar, assumir a responsabilidade e fazer a sua alimentação saudável, tá? Isso é extremamente importante, tá? Decisivo lá na frente, decisivo, tá? O que mais que eu fiz ali para essa questão de má digestão, de náusea, né? Náusea, eu tive muito poucas náuseas. Eu tive ali uns 10 dias depois da viagem que eu comentei antes, eu tive náuseas. E eu ficava assim com uma sensação que eu demorei uns 3 dias para entender que aquilo era azia. De tantos anos que eu não tinha azia, eu demorei muito para entender que aquela sensação era uma queimação, era uma azia, uma coisa estranha, tá? E aí, sempre em contato com a médica, né? Ela até me falou que não tem medicação que possa ser dada com segurança, né, para gestação. Mas não era ponto de medicação, eu queria orientação do que fazer realmente, porque eu sabia que eu conseguiria contornar com algumas coisas. E aí eu comecei a buscar sobre isso, comecei a buscar sobre a má digestão, sobre a náusea, sobre a azia, o que eu poderia fazer além da minha alimentação ali regradinha, o que mais eu poderia fazer? E aí, gente, eu descobri algumas coisas bem legais que eu quero compartilhar com vocês, tá? Dentro da medicina tradicional chinesa, tem uma sementinha que ela é muito, muito digestiva e para gestante ela é bem interessante de ser feito um chá com ela para gestante tomar. Para 2 coisas, para azia e má digestão e também para esse impulso, porque parecia que eu tava sempre querendo comer, sempre precisando comer, mas eu não tinha fome. Mas eu tava sempre precisando enfiar alguma coisa
pra dentro, sabe? Ai, preciso comer uma fruta, aí agora eu vou comer outra, aí agora eu vou comer uma banana, agora eu vou comer um ovo, agora eu vou comer, sabe? Parecia que eu tinha que estar sempre roendo alguma coisa, tá? E aí, essa sementinha que eu vou falar pra vocês, ela é muito, muito indicada dentro da medicina tradicional chinesa, tá? Que eu até separei aqui pra trazer pra vocês, porque muitas pessoas não conhecem, e é o cardamomo, tá? Cardamomo, a gente tem... Ah, esqueci de pegar o óleo essencial aqui. Mas eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês a sementinha do cardamomo, tá? É essa aqui. Ela vem assim, tá? Isso aqui, eu tenho que abrir ela. Acho que não vou conseguir abrir aqui. De repente, consigo. Aqui, ó. Vou conseguir abrir. Eu abro ela e dentro estão as sementes do cardamomo, tá? Aqui dentro, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui dentro estão as sementes do cardamomo, tá? E isso aqui é extremamente interessante para digestão. Ele é bem cheiroso, tá? É uma planta bem cheirosa e você pode ferver para fazer um chá para você tomar. É bem seguro para gestante também. Então, nossa, eu adoro o cardamomo, é uma coisa que eu já tinha em casa, eu já gostava de fazer chá com ele e aproveitei, me joguei no chá de cardamomo, né? E ia fazendo. Às vezes eu colocava a erva doce também, tá? Deixa eu pegar um pouquinho aqui só pra mostrar pra vocês, né? A erva doce, tá? As sementinhas. Tem óleo essencial também de erva doce. Então, quando eu queria ferver, eu poderia ferver com a erva ou com o óleo essencial, colocar ali pra fazer o meu chá. E esse era um chá que eu tomava, por exemplo... eu já fazia ele de manhã e quando eu tivesse sede eu já começava a tomar. Teve assim, os primeiros 2-3 dias eu tomei muito ele como no lugar da água quase. Porque eu tinha muita azia, eu tinha muita essa má digestão, essa coisa de ter que estar sempre comendo. E aí eu ia tomando ele e aquilo me aliviava bastante a digestão. Então quando eu comecei a tomar o chá do cardamomo, eu senti muita diferença nisso também. Tá? Nessa questão da digestão e da compulsão. Parecia uma compulsão mesmo, sabe? Que eu tinha que estar sempre enfiando alguma coisa. O meu estômago chegava a doer, mas eu tinha que estar sempre, parecia, comendo, assim. Eu disse, gente, parece que eu tô ruminando, sabe? O tempo inteiro tem que estar roendo alguma coisa. E aquilo, né, não ia me fazer bem, porque eu já estava me sentindo mal com aquilo. Então, comecei a fazer o chá do cardamomo e... Nossa, teve dias que eu só fiz de cardamomo, eu não botava nada. Até esses dias eu coloquei uns stories, né, do chá que eu faço, que é de fruta com cardamomo e erva doce. Mas no começo eu só fazia de cardamomo, só ele. Eu fervia ele e tomava o chá. Passava um dia assim, tomando chá, né, do cardamomo pra ajudar nessa questão da digestão. E foi muito bom, muito bom. Em questão de alguns dias eu já consegui regular bem essa minha compulsão, essa minha má digestão, toda essa azia, tá? O que mais que eu fiz naquela época ali, tá? Quando eu chamei a médica, ela me disse que eu podia fazer algumas coisas. Ela me falou tomar água com limão. E naquela época a água com limão era uma coisa que eu não tinha vontade de tomar, então eu não fiz, por não ter vontade mesmo. Hoje, a gente, né, tá no inverno, já tem mais limão, eu tenho vontade, de vez em quando eu espremo meio limão e um copo de água, tá? Num copo mais ou menos assim de água, eu espremo meio limão e tomo, eu gosto. E me faz bem nessa questão da digestão, gosto de tomar de noite, né? De tarde às vezes, mas normalmente de noite eu tomo assim pra me ajudar nessa questão da digestão, tá? Então, legal também, você pode fazer. Outra coisa que ela me orientou, água com gengibre, não me apeteceu, não tive vontade de tomar, né? Então, não fiz e até agora não tenho vontade não tive vontade de tomar. Só que o gengibre, pra quem tem náusea, ele é muito poderoso. Ele é assim, você pode fazer essa água com gengibre, mas você pode colocar ele no teu difusor do dia, o gengibre, tá? Pode colocar num chá para você tomar. Ele vai aquecer, tá? E ele é muito, que a gente diz antiemético, que é, né, para náusea e vômito. Ele é bem poderoso.
Para você ter uma noção, tem estudos que mostram que ele é mais potente, mais rápido do que os medicamentos para náusea e vômito, tá? Então é bem interessante fazer inalação, você pode fazer inalação, né? Abre o frasquinho e faz a inalação, ou coloca no difusor para te ajudar durante o dia, ou faz o chá, né? Faz por exemplo, numa térmica de chá, você pode colocar uma gotinha aqui, né? Bota uma gotinha e vai tomando ao longo do dia. Ele vai te aliviando toda essa sensação, tá? Então também é um produto que você pode usar. Eu não tive vontade de colocar o gengibre puro assim na água, mas o chá com o gengibre eu fiz algumas vezes e eu gostei. Eu gosto do chá de gengibre, tá? Então é uma preferência. Só que o de cardamomo foi assim, ó, o que eu mais gostei. Então eu acabei me atirando naquele ali e fui de cabeça no chá de cardamomo, tá? Outros produtos que eu utilizei, que eu utilizo até hoje para a questão da digestão é o Zengest, tá? Então quando tem algum desconforto, normalmente eu coloco ele numa cápsula e tomo, ou então tomo uma gotinha embaixo da língua, tá? E eles têm a versão roll-on, tá? Que é o Zengest, que é o mix da digestão, ou então o Tamer, que é infantil, tá? Da linha infantil. Os dois são bem interessantes para digestão, então você aplicar, né, na região do estômago. O que eu fiz nesses primeiros momentos ali? Quando eu saía do banho, que eu ia passar meus cremes, eu já aplicava o Zengest, então, aqui na boca do estômago e fazia uma leve massagem. E sempre tinha ele para repetir a aplicação se eu tivesse com algum desconforto, tá? Porque aí ele vai diretamente ser absorvido aqui na pele e vai entrar ali e dar aquele alívio, né, pra nossa digestão, tá? Uma outra coisa que aconteceu foi que o intestino parou, né? E muitas gestantes reclamam disso. É normal. É uma coisa que acontece com todas. Por quê? Imagina que antes, né, para fazer um movimento do intestino, muitas vezes movimenta toda a água, né? Todos os vasos sanguíneos ali da barriga, tá? E faz faz aqueles barulhos, né? A gente ouve aquele borbulhar, né, no intestino, e isso movimenta muito. Só que vai movimentar também o útero e o bebê. E não é interessante que esse movimento aconteça, por quê? Porque a gente quer segurar o bebê por 9 meses. Só que se ficar mexendo muito o intestino, então ele pode movimentar demais o útero, pode dar algum errinho ali, tá? Então não é interessante fazer toda a mesma movimentação como era antes. Por isso que muitas gestantes relatam que o intestino para. E aí, como é que a gente faz para o intestino voltar a funcionar e ele funcionar bem todos os dias? Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Antes de entrar nessas coisas que a gente pode fazer, eu quero só fazer um parênteses aqui. O nosso intestino da mulher, se ele estiver saudável, tá? No momento do nascimento, o bebê vai pegar vai entrar em contato com a microbiota da mãe. E a microbiota da mãe tá no intestino, tá ali no canal vaginal, né? E é a mesma microbiota. Se for saudável, essa microbiota vai passar pro bebê. Se não for saudável, essa microbiota vai passar pro bebê. O bebê começa a formar a microbiota dele na finaleira lá da gestação, né? Mas principalmente depois de que nasce. Só que é bem determinante a microbiota da mãe. Como tá o intestino da mãe, a saúde do intestino da mãe é bem determinante para a saúde do bebê. Então, é extremamente importante que a gente mantenha uma alimentação saudável para que a nossa microbiota fique boa, para que o nosso intestino seja saudável, para que o bebê também tenha mais chances de ter saúde, tá? Tudo que a gestante fizer de bem para ela vai estar fazendo de bem para o bebê, tá?
E aí comecei a me preocupar, porque o meu intestino sempre funcionou todos os dias, era uma coisa assim que eu nunca tive problema, né? E aí aquilo tava assim, às vezes não tava legal, não tava ok. Eu fui atrás de buscar o que fazer. O que a gente pode fazer, né? Aumentar o consumo de água. A gestante tem uma sede, né? Então assim, ó, se joga, toma água, toma bastante água. Ah, mas eu vou fazer bastante xixi. Não tem o que fazer. Você vai fazer bastante xixi, não tem o que fazer, tá? Então, aumenta a tua quantidade de água, pelo menos 2 litros por dia, talvez até mais, tá? Água pura é necessário. O que eu notei? Quando eu tomo água pura, desde manhã até de noite, que eu tomo os meus 2 litros de água, eu sinto menos aquela fome louca de noite, tá? Isso é bem nítido. E o meu intestino funciona bem. Você vai aumentar a tua ingestão de fibras. O que é aumentar a ingestão de fibras? Colocar vegetais, colocar legumes na rotina. Às vezes o meu marido me diz assim, eu não gosto disso. Ele falava, né? De tanto que eu briguei com ele, de tanto que eu falei que ele não pode falar essas coisas, porque não interessa se tu gosta ou se tu não gosta, come, criatura, tu precisa comer, entende? Não é uma questão de gostei ou não gostei, você pode ter preferência por textura, você pode ter preferência por, eu prefiro cenoura em vez de brócolis, não me interessa, entende? Você tem que comer porque você tem que comer, você tem que ser saudável, criatura, só come. Entende? Não fica reclamando, escolhe outras coisas na vida, né? Tem tantas outras coisas que a gente pode optar, que a gente pode escolher, que, cara, come salada, entende? Eu não consigo entender quando a pessoa me diz, eu não gosto, eu não vou comer porque eu não gosto. Então assume as consequências daquilo que você não gosta, mas você tem que comer. Alguma coisa você tem que comer e você tem que variar e você tem que fazer, sabe? Então, assume aquilo que você quer pra tua vida. Se você quer o resultado bom ou se você quer o resultado ruim. Então, essa questão das fibras, pra mim, não tem... eu não consigo, assim, ter um meio termo, tá? Você tem que comer. Se aquilo é saudável, faz bem, tem que comer, né? E aí, gente... entra bastante uma questão que às vezes a gestante não consegue comer tudo o que precisa de fibra para fazer o intestino funcionar. E é bem comum. Lembram que eu falei que o intestino que o estômago vai diminuindo de tamanho da gestante, né? Ele vai ficando pressionado aqui em cima. Então a gestante não consegue comer tanto quanto comeria antes, né? Tantas fibras, tanto nutriente. Por isso que é importante fazer suplementações com nutrientes, por isso que é importante fazer suplementações de algumas coisas. E eu incluí na minha rotina, mais seriamente, o Fiber Up, que é a fibra do MetaPower, tá? Eu compro ela assim em sachê, porque daí eu vou dosando, se eu preciso de uma colher maior, mais cheia, ou se eu vou tomar uma colher menor, aí eu faço a minha dose, tá? E eu tomo uma dose, que dá mais ou menos essa quantidade de água aqui, tá? Com uma colher de chá da fibra. Ali pelas 9 horas da noite eu gosto de tomar, tá? Que aí eu vou dormir já, não tomei logo antes de ir dormir, tá? A fibra. Você pode também tomar de tarde, pode tomar no meio da manhã, né? Independente, pode achar o melhor horário pra você. Às vezes o horário que mais te apetecer, tá? Vai ser mais fácil. Mas a fibra, ela vai ter polidextrose, vai ter beta-glucanas. São fibras que vão ajudar a manter a hidratação e a nutrição do intestino, tá? Elas vão chegar lá no intestino e vão manter o intestino saudável, tá? Então, eu gostei bastante de colocá-la na rotina para poder ter uma quantidade de fibra boa para o meu intestino funcionar. E para mim, tá dando certo, tá sendo bem ok para funcionar todos os dias, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para trazer para vocês. Se vocês têm alguma dúvida aqui, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui. A mamãe muito chat, né? A minha mamãe, né?
Comentando aqui, minha filhoca linda, cuidando bem do desenvolvimento saudável da minha netinha. Claro, né? Queremos tudo de melhor para essa bebê que tá vindo por aqui, né? Falei para vocês então dos olhos, da questão da azia, da má digestão, o chazinho do cardamomo, falei para vocês, né? Questão da alimentação, o porquê que a gente tem que comer mais proteínas, por que a gestante precisa comer melhor, por que não é só comer por 2, né? O doce. Tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, ó. Gente, doces, por exemplo, doce sobremesa, né? Agora a gente tá aqui na época da festa junina, tem bastante aqueles doces, né, de festa. Por que o doce, as farinhas, o pão, tudo isso é contraindicado para uma gestante? Porque tudo isso inflama, isso vai fazer com que haja uma inflamação interna. E se tá inflamado, tem produção deficitária. Para dizer essa palavra assim, para não ser mais incisiva com vocês. Isso é uma informação que é muito interessante, gente. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai comendo doce sem pensar. E a gente vai inflamando. Só que inflamar por dentro, inflama também ali embaixo. Inflama o útero. E não vai chegar nutrientes corretamente pro bebê. E aí? Né? Inflama o intestino. E aí? Vou contar pra vocês uma coisa que eu descobri basicamente essa semana, assim, eu tive a comprovação real do que é que tá acontecendo. Como a gente já faz um ano que tá numa regulação da nossa alimentação, já estamos, assim, cuidando muito, nutrientes, a gente tá em suplementação. Eu cuido muito da alimentação que a gente tem pra ser uma alimentação mais limpa, mais saudável, com coisas melhores, né? Então, incluir tudo isso que eu falei pra vocês aqui, de incluir mais proteína, ovos, né? Uma alimentação mais feita em casa, com mais legumes, mais verduras. Tudo isso eu já faz um ano que eu venho cuidando, assim, ó, bem certinho. Eu sempre tive isso, mas cuidando da alimentação em geral aqui da família, tá? E nesse período a gente reduziu, assim, ó, drasticamente, até o início desse ano a gente tinha reduzido uns 80% a farinha. Do início desse ano pra agora, nem faço mais nada. Nem massa, nem pão, nem bolo, nada. Bolacha, nada. Né? Com farinhas aqui em casa. Porque a gente tá evitando essa inflamação do corpo, né? Estamos cuidando da nossa saúde, no geral. Só que o que aconteceu? A gente foi viajar e eu comi pão, né? Comi pão, porque tava fora de casa, tinha que comer o que tinha. E comi bolo. E quando eu voltei da viagem, me deu vontade de fazer um bolo que eu sempre faço. Até posso colocar depois a receita ali pra vocês. Que é um bolo de milho, tá? Com erva doce, que eu amo comer. E eu fiz. Meninas, mamães, o meu rosto ficou todo empipocado. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, que tá cheio de textura aqui no meu rosto. Isso tudo aqui é pipoquinha, ó. Pipoquinha. Isso aqui tudo é parece uma acne inflamada. Só que eu nunca tive isso na minha vida. Isso nunca aconteceu. E começou depois da gestação. E aí eu comecei a investigar, e meu Deus, e cremes, né? Mudei toda a questão do que eu passo na minha pele. Já faz bastante tempo que eu cuido, mas agora cuido mais ainda, né? Cuido da maquiagem. Até um dia eu quero falar com vocês sobre a questão do que eu uso na pele, né? Mas aquelas bolinhas não saíam. Gente, é da inflamação do glúten. O glúten inflama muito mais na gestação. Muito mais. E aí eu percebi, essa semana eu tirei a teima, sabe? Foi assim, a minha pele tava lisinha, tava perfeita. Comi nem foi pão, foi pão e o bolo. Comi o bolo, né? Que eu fiz. Gente, foi fazer isso que acabou com a minha pele. E aí eu tive a certeza, disse, não, eu preciso cuidar realmente disso. Isso foi, né, uma questão, eu tinha vontade de comer aquele bolo, fiz o bolo, é afetivo, tem toda essa questão. Mas eu vou ter que segurar, né? Vou ter que segurar e não vai dar assim pra ser uma coisa que eu vou comer
com muita frequência, agora não. Depois, quem sabe, né, não vai ter problema, mas agora eu preciso preservar, eu preciso me cuidar, porque se tá mostrando na minha pele que isso tá acontecendo, vocês imaginem como está o meu intestino. O intestino deve estar muito mais inflamado. Dentro da medicina tradicional chinesa e a medicina da linguagem do corpo, né, que eu estudo muito, essa região do corpo aqui, né, da bochecha aqui, ela é muito ligada com o intestino. Então foi assim, eu fiz o teste e ele deu bem certinho. Queria comentar isso com vocês porque talvez isso aconteça também, essa alteração na pele, e vocês achem que tem que, é porque algum produto, eu tenho que passar mais sabonete, eu tenho que fazer alguma coisa. E você precisa, na verdade, regular o teu intestino, regular aquilo que você come, tá? Então tá totalmente ligado. Falei também da questão da água, né? A água tem uma outra informação que um pouquinho antes aqui da live, eu fui tomar um copo de água e tava pensando nisso, né? Muita gestante tem dor de cabeça porque toma pouca água. Porque o corpo da gestante, ele muda, né? E ele começa a produzir mais sangue para poder produzir o bebê. A gestante, eu não me lembro quantos quilos que dá no final da gestação, mas dá muito aumento de peso só pelo aumento do volume de sangue, tá? Vou até pesquisar isso aí, a informação correta. Mas a gente precisa tomar toda essa água para poder produzir todo esse sangue, né? E poder produzir esse bebê. Então, muitas vezes a gestante tá lá com uma dor de cabeça por falta de tomar uma água, por falta de tomar. Só isso, esse nutriente básico aqui, esse negócio básico da vida, né? Então, a importância de tomar a água aqui também, tá? E aí, meninas, queria trazer essas informações para vocês, porque foram as primeiras informações que eu busquei também, né, com relação a azia, má digestão, náusea, né? Quero fazer uma live aí mais profunda sobre suplementações também. Não vou trazer suplementações individualizadas, mas quero trazer informações aí para vocês. Tem outros assuntos que eu também já tô separando aqui para trazer para vocês, né? Que são assuntos que eu tô vivendo, coisas que eu tô passando, tá? E coisas que eu acho que fazem todo sentido para uma gestante, né? Estar em contato com isso e saber um pouquinho mais sobre isso, né? E aí, gente, eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês querem saber mais sobre gestação. Eu vou preparar a aula da próxima semana, né? Vai ser na terça-feira de novo. E eu quero trazer aí algum assunto que faça sentido para vocês também, por aquilo que a gente tá vivendo nesse momento de gestação. Vou trazer aí as minhas impressões, aquilo que eu venho sentindo, aquilo que eu venho vivendo, mas eu quero que faça sentido isso para vocês também, que vocês contribuam aí. A gente pode construir bastante conhecimento aqui nessa troca dessas reuniões, tá bem? Eu vou deixar aqui... querida... Eu vou deixar salva essa live. A Eliane aqui, ó, você é uma querida. Amei te acompanhar aqui nessa live. Gratidão. Te encontro na semana que vem. Na live aqui na semana que vem. Quero trazer mais informações. E se você tiver algum assunto que você queira, pode deixar ali nos comentários da live. Depois que eu vou anotar todos os assuntos, né? Já estou anotando aqui. Gente, eu já tô com mais de 10 assuntos anotados aqui para trazer. E daqui a pouco pode ser um assunto que seja relevante para você, para alguma mamãe que você conhece, né? E a gente vai assim construindo o conhecimento aqui nessas aulas, tá bem? Um beijão para vocês, vou deixar salva se vocês quiserem rever aqui e vou deixar os links também lá do YouTube e do Spotify que eu vou deixar salvo essa live, tá bem? Até semana que vem. Tchau, tchau!